Já parou para pensar por que nós cantamos no culto? A gente sabe que a palavra, a pregação da palavra, é a cereja do bolo de qualquer culto cristão. A gente sabe que ela é mais importante, ela tem a primazia no culto. Mas por que então a gente tem que ter música no culto? Afinal de contas, qual é o valor da música na congregação reunida? Fique no vídeo com a gente até o final para que a gente consiga compreender um pouco melhor esse assunto e por que é tão necessário a música no culto. Eu sou Tiago Rodrigues, sou pastor e professor de teologia, sou músico na igreja e seja bem-vindo a esse canal. Eu só peço apenas alguns pequenos favores. Eu peço que você me ajude curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo nos grupos da sua igreja, no grupo de música da igreja, no grupo da família, no grupo que você desejar, mas compartilhe, me ajude a espalhar aquilo que nós estamos tratando aqui. Se inscreva no canal também, ative as notificações para você saber quando a gente postar mais vídeos. É meu interesse continuar postando, tá certo? Eu agradeço muito. Se olharmos toda a história da humanidade e também o contexto bíblico, a gente vai perceber que no mundo antigo a música sempre fez parte das ações culturais dos povos, né? As batidas nem sempre eram usadas para momento de entretenimento, dança e diversão, em alguns momentos sim, mas geralmente a música era usada para invocação de deuses, de um certo povo ou das suas entidades. Quando olhamos para as escrituras no Antigo Testamento, a gente percebe a música presente em todo momento. Nós temos Moisés e Miriam cantando um cântico após a travessia do Mar Vermelho. A gente percebe o próprio rei Davi, um dos maiores músicos que nós temos em todo o compêndio bíblico, um dos maiores compositores de salmos. A gente percebe também que o próprio livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, contendo 150 capítulos. Portanto, a música está muito presente desde o Antigo Testamento. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente percebe músicas entoadas em vários momentos. Por exemplo, o Cântico de Maria, quando grávida de Jesus, vai encontrar com a sua prima Isabel, e Maria então ali entoa um cântico lindíssimo, belíssimo. A gente percebe o Cântico de Simeão, em Lucas capítulos 1 e 2, tem o Cântico de Simeão, o Cântico de Zacarias, tem o Cântico dos Anjos, ali quando aparece aos pastores, né, naquele campo. A gente percebe, tem o Cântico de Jesus em Mateus capítulo 26, logo após a ceia, logo após instituir a ceia, ele canta um cântico com os discípulos e depois ele vai para o monte ali, algumas horas antes da sua paixão. Nós temos o Cântico de Paulo em Romanos, no capítulo 11, verso 33 a 36, melhor dizendo, que ali é a famosa doxologia de Paulo aos Romanos. Então a gente precisa compreender o que é culto, para sabermos como então atuar com a música no culto. Mas para nós falarmos um pouco mais de como a música se aplica no culto cristão, a gente precisa definir o que é culto. Eu gosto muito da definição do David Peterson, num livro que ele escreveu chamado Teologia Bíblica da Adoração, e ele define o culto da seguinte forma, eu gosto bastante disso. Ele diz que o culto é um encontro intenso com Deus, no modo que ele estabelece e exige. Isso quer dizer, então, meu irmão e minha irmã, que o culto é um encontro onde Deus se apresenta e fala com o seu povo reunido, e o povo se apresenta diante de Deus e fala com ele, e ele os responde. E também o seu povo acaba dando uma resposta a Deus. Isso significa que existe uma ação responsiva da parte do povo no culto. Cultuar a Deus publicamente não é ficar calado, entediado, parado na igreja, com a mão no bolso. Não é ficar como se fosse alguém totalmente inerte no culto. Não. Muito pelo contrário. Cultuar a Deus é dar a melhor resposta que nós podemos dar a Ele. E essa resposta que nós devemos dar ao culto está atrelado à imagem real que temos da manifestação da grandeza de Deus em nossa vida. Vejamos a posição de Isaías no capítulo 6, verso 1 a 5. Olha o que a Bíblia diz, que coisa linda. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E a gente percebe no Antigo Testamento que a manifestação da presença de Deus geralmente era precedida por fumaça. E no verso 5 ele diz: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Por isso, quando nós entendemos que o culto é um encontro que deve mudar nossa perspectiva diante desse momento solene, visto que esse encontro é algo sobrenatural, isso é, o culto é um encontro sobrenatural com Deus que aponta para a manifestação dele perante uma reunião solene da igreja, essa reunião pública. E a música faz parte disso. Agora entendamos que, como um encontro, o culto, ele precisa ter um diálogo entre Deus e o seu povo. E o culto precisa fazer sentido. O culto precisa ser inteligível. Precisa ser totalmente entendível para aqueles que estão ali participando. Isso significa que a liturgia deve ser bem feita, bem estruturada, totalmente interligada em cada um dos seus pontos. A oração inicial apontando para a pregação da palavra. O primeiro texto bíblico lido também precisa apontar de alguma forma para a palavra. O momento de oração, de confissão de pecados, o momento de gratidão, de entrega de ofertas e contribuições, tudo isso deve estar submisso à pregação, que será feita naquele dia, né? E isso dá ao culto não apenas um caráter organizado. E é claro, lembrando que o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus ordinário, aquele que tem as suas ordens, mas dá também para o culto um caráter totalmente didático. E, nesse encontro, o povo de Deus deve aprender um pouco mais das suas grandezas. Agora vejamos como devemos aplicar a música no culto. Mas vamos entender que, por conta de uma questão contemporânea, de até redução do significado das coisas, as palavras música, louvor e adoração são ditas no contexto da igreja como exatamente as mesmas coisas. Só que isso é uma infelicidade, isso não existe. A gente precisa compreender que a música é uma expressão artística, ela significa uma coisa, tá? O louvor, por exemplo, o significado da palavra louvor é elogio. Então, sendo assim, música e louvor são coisas distintas. E a adoração também, ela pode conter música, pode conter louvor, mas a adoração é tudo aquilo que excede as dimensões da igreja, da singularidade do nosso caráter. A adoração é aquilo que fazemos a Deus no dia a dia. Mas agora, vamos olhar para o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 16, e perceber o que Paulo está querendo trazer para nós com alguns ali tipos musicais que nós encontramos nesse texto. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Notemos aqui, então, que ele está falando de alguns pontos interessantes e que geralmente a gente vai tentar classificar. Para alguns, tá, isso não é obrigatório, mas para alguns, hinos geralmente possuem uma métrica repetitiva e um coro que marca a divisão entre as partes, como os hinos que nós cantamos do cantor cristão, da harpa cristã, do inário para o culto cristão, do inário novo cântico. Tem a salmodia, os salmos, né, que geralmente são salmos musicados e harmonizados para o canto da congregação. A gente tem Salmo 96, Salmo 23, Salmo 91, todos musicados e geralmente são belíssimos. Os cânticos, por exemplo, geralmente são aqueles que são compostos no seio da igreja, que perpassam a linha do tempo. E ali a gente tem, por exemplo, os cânticos como os cânticos do Ademar de Campos, que nós cantamos muito, Grupo Logos, Vencedores por Cristo, tem outros cânticos aí que a gente pode colocar no meio desse bolo. E por fim, tem ali a classificação, para muitos, que são os cânticos espirituais, que são como se fosse o mesmo cântico, mas dá um tom a mais,
de contemplação no momento do culto. São cânticos que nós cantamos santo, 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 ou que cantamos as grandezas de Deus, por exemplo, Ele é exaltado, outros cânticos. Então, sendo assim, o que nós devemos fazer com a música no culto é fazer com que ela seja didática, que ela aponte para o sermão, o texto que vai ser pregado, com que tudo seja alinhado para que a igreja possa dar a melhor resposta ao seu Deus. Então, meus irmãos, eu quero convidar você e desafiar você a conversar com o seu pastor, conversar com os músicos da sua igreja, conversar com os irmãos que fazem ali a direção dos cultos, para que vocês possam alinhar tudo isso e fazer com que a música no culto seja um momento em que a igreja responda ao seu Deus pela grandeza dele manifestada naquele momento. Não apenas naquele momento, mas ao longo de toda a semana. E isso é para que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja glorificado. Espero que você tenha gostado deste vídeo, que você seja abençoado. Comente aqui embaixo como tem sido a liturgia, os cultos na sua igreja, se vocês fazem dessa forma. E também comente aqui embaixo algum tema ou assunto que você gostaria que nós tratássemos. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês até o próximo vídeo. Até mais. Deus abençoe.